Oi, pessoal, muito legal estar aqui com vocês no Assunto na Mesa. E nessa temporada, vamos discutir transformação pela inovação. Hoje nós vamos debater como as novas tecnologias impactam as experiências da juventude e também a formação profissional. Eles já nasceram com a tecnologia, então não estão renovando só os processos de trabalho. Eles estão buscando carreiras que unam propósito, tecnologia e inovação. E para nos ajudar a entender essas tendências, recebemos hoje o professor especialista em tecnologia educacional, Eduardo Levi. Eduardo é coordenador de Tecnologia Educacional e Inovação no Grupo Sinergia Educação, professor universitário e referência em e-learning. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom te receber. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre esse tema que eu gosto tanto, que é inovação na educação. Isso aí, Eduardo, obrigada por estar aqui. E eu queria começar a conversar com você falando sobre um desafio que a gente tem hoje de uma geração totalmente digital, que ela já nasceu gamificada, já nasceu impactada pelos novos formatos de mídia. E aí eu queria entender como é que a gente pode usar esses recursos e essas experiências novas tecnológicas das plataformas digitais numa rotina escolar. Como é que você vê esse tipo de integração? É bem possível utilizar muitos recursos, né, dentro de sala de aula. O jovem tem uma linguagem muito diferente da nossa. Quando a gente pensa um produto ou um projeto para ser utilizado em sala de aula, a gente tem que pensar no que ele gosta, né? A linguagem dele é totalmente diferente da nossa. Então não adianta eu querer uma aula tradicional, né? Eu preciso sempre inovar. E para isso, assim, eles vivem hoje rede social, computador, jogos, né? Bate-papo online o tempo todo. Então a gente tem que pensar coisas que sejam um atrativo para dentro de sala de aula, sem que modifique o conteúdo trabalhado pelo professor. Então a gente precisa integrar a tecnologia ao conteúdo do professor. E aí sempre pensando numa forma gamificada, numa forma que ele possa interagir, como se ele estivesse conversando com os amigos online. Legal, como tu mesmo comentaste, eles usam tecnologia para tudo, né? Como a gente comentou lá no começo, eles já nasceram com a tecnologia. Então, como achar um equilíbrio? Porque isso também é uma questão com as famílias, né? Sim. Muito tempo de tela, tem que estar sempre atento para ver o que as crianças estão acessando, até por uma questão de segurança. Então, como dá esse equilíbrio, assim? Em que momento a tecnologia é ali para diversão, para um pouco de entretenimento, e quando ela é especificamente para a educação, sem que, tô aqui fazendo um trabalho, mas vou abrir aqui uma janela para acompanhar um jogo, para ver, sabe? Então, como que vocês já pensam isso também em sala de aula? Como é que não dispersa, né? Não, exatamente. Então, depois que veio, né, as novas regras para se tirar o celular de sala de aula, assustou um pouco os alunos. Sim. Né, porque eles já estavam já condicionado a pegar o aparelhinho, falar com um amigo, até no recreio, né? E isso, assim, eu acho até que ajudou um pouco a socialização, né? Porque eu percebia que cada um estava mais afastado, um falava com um amigo do lado pelo celular. Tem uns não vídeos conversava. ótimos, né, das crianças que fizeram roda de samba, Exato. fizeram uns concursos, Exato. alguns cartazes, assim, com umas ideias legais. Mas eu acho ainda que a tecnologia é um aliado super forte dentro de sala de aula. Com certeza. Né? E não acho, assim, que ele precise ficar conectado 24 horas para aprender. Né? Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Então, quando eu desenvolvo algum projeto de inovação, alguma coisa nova, né, eu sempre tenho uma preocupação, primeiro assim, a tecnologia tem que atingir uma turma inteira de uma sala de aula. Sim. Então, se eu tenho uma turma de 30 alunos, eu preciso que os 30 possam vivenciar aquela experiência. Né? Eu chamo de experiência porque eu gosto de criar, às vezes, né, um projeto gamificado. Né? Vou dar exemplo de um que eu criei ano passado. Eles precisavam aprender sobre o bioma amazônico. E aí, como vivenciar o bioma amazônico sem ter que ir lá? Então, simples. Desenhamos uma asa delta, né? E criamos um programa onde, né, com um simulador virtual, eles pudessem deitar na asa delta e se sentir voando pelo bioma. E enquanto ele voava, ele via, né, toda a fauna, tinha um robozinho que a gente criou, que era o EdTech, e ele ficava voando ao lado e contando tudo. Ali você tem uma aldeia indígena, aqui é o tipo de vegetação, e aí ele vai contando toda a historinha. Então são voos panorâmicos de 2, 3 minutos, né? Que aí o aluno não fica tanto tempo imerso ali com aquela tela na frente dele, e ele assimila o conteúdo muito mais rápido. Então depois, quando o professor trabalha com ele os conteúdos, ele lembra daquela viagem que ele fez. A experiência, né? A experiência total. Né? A mesma coisa a gente fez, botou um barco inflável, né, em cima de um colchão, e aí criamos também com óculos de VR, né, e o remo, botamos o sensor no remo, enquanto ele remava, ele ia pelo Rio Amazonas. Então ele tinha a visão aérea e a visão de baixo.
E aí ele aprende muito mais rápido. Então, assim, é muito fácil aliar a tecnologia ao aprendizado, né? E eu também acho que eles não precisam ficar muito tempo numa tela, né? Ele precisa, claro, né, daquela interação com o professor, com os colegas dele para trocar informações, né? Mas a tecnologia é sim um aliado para isso. A gente trouxe esse ponto durante a preparação dessa temporada, né, nas pesquisas de conteúdo. A gente lançou um olhar para esse ponto importante, de que a tecnologia não é contra um profissional. Ele é um aliado. A gente também pensou na área da saúde, né, Melissa, que a gente pensou nisso, né, que as pessoas têm que saber usar a tecnologia como um aliado para a sua saúde junto com o médico. Né, mantendo ali essas conceitos. Na educação a mesma coisa, né? O professor também entender, como tu disseste, que ele é um aliado, mas aí tem uma questão que eu acredito que seja geracional. Queria te ouvir sobre isso, porque a gente tem uma geração muito recente que nasceu com a tecnologia. E quem está em sala de aula hoje, com essa geração, não nasceu. Então, como tu disse, o professor tem que criar uma atividade que seja atrativa. Porém, esse professor não tem essa vivência, né? Ele tem que aprender a se relacionar com essa tecnologia. Então, como que tu está percebendo isso em sala de aula, nesse desafio para o professor? Não, exato. Os professores mais antigos têm uma certa resistência. Mas quando a gente mostra a ele que aquilo ali é vantajoso e que o aluno vai ter mais interesse pelo conteúdo, ele acaba, né, percebendo que aquilo ali é uma vantagem. É útil para a aula. Sim. Agora, enquanto os professores mais novos, de imediato, caramba, eu quero isso. Levi, eu posso pensar uma ideia para a gente desenvolver novos projetos? Claro, com certeza. Né? Então, assim, a parceria com o professor nunca vai faltar. Né? Eu não tenho como desenvolver um projeto pedagógico sem o professor. Então, assim, os professores, e hoje eles já entendem isso, né, que o setor de inovação é um parceiro para a criação de conteúdo para a sala de aula. Queria te trazer um outro tema aqui. A gente está falando, né, da tecnologia agregando, a gente saindo de um campo teórico, indo para um campo, né, de experiência, que eu acho que é super bacana. Só que no mercado de trabalho a gente está vendo um pouco um cenário diferente, né? O que tem acontecido? A gente tem visto cada vez mais, em função da competição, do volume de currículos, da quantidade de gente, né, se cadastrando para as mesmas vagas, algumas empresas usando inteligência artificial, né, nessa avaliação inicial ali de candidatos, né? Como é que você acha que isso impacta na vida de quem está buscando emprego, especialmente olhando para esse jovem que está acabando de se formar, seja numa graduação, seja no ensino técnico, e está entrando no mercado de trabalho agora, que também está totalmente digitalizado? Então, a IA, embora ela seja vantajosa em muitas áreas, se ela não for bem configurada, ela atrapalha. E isso acontece justamente nessa área de filtro de currículo. Porque se eu não alimentar uma IA com todos os pré-requisitos que eu quero, ela vai excluir aquele que não tem tanta experiência. Então, assim, eu não gosto muito quando eu vou selecionar alguém para trabalhar comigo ou nas áreas ligadas a mim, né? Eu gosto de conhecer as pessoas. Então, eu faço filtro por palavras. Então, eu busco algumas palavras que tenham a ver maker, sala de aula, impressora 3D, para ver se alguém já teve alguma mínima experiência. E não é pré-requisito para excluir uma pessoa dessas. Então, assim, a gente só descobre se a pessoa é boa ou não conversando com ela. Então é super importante quem está se cadastrando, né, contar mais sobre si. Exatamente. Que é uma coisa que a gente evitava um pouco fazer em currículo, porque era uma coisa muito objetiva, muito amarrada, aquele currículo que pai e mãe ensinou a gente a fazer. E agora, com um mundo tão plural, em que as pessoas também são tão diversas, é importante colocar essa diversidade, ou todos esses interesses, esses conhecimentos à disposição da plataforma, vamos dizer assim, né? É porque hoje tudo está digital, né? Eu lembro do período quando eu montei meu currículo, há anos atrás, eu era mais novo, e todo mundo montando um padrão de currículo. E eu sou designer de formação, né? Minha formação principal, embora eu trabalhe com educação, tenha especializações, mas a minha formação principal era designer gráfico. Para ter um portfólio é muito melhor que um currículo, né? Exatamente. Então, assim, por que montar o que todo mundo faz, se eu não sou assim? Eu acho que a pessoa tem que ser sincera, ela tem que fazer o que ela é, mostrar como ela é. E foi o que eu fiz. Eu fiz uma revista em quadrinhos contando sobre mim. Legal. Legal. E aí eu consegui emprego. E eu acho que num currículo mesmo digital, quanto mais sincero, e mais experiências você tiver, tem que ser colocado, mesmo em outras áreas. Você mesmo que busque uma área específica, quanto mais especializações ou mais experiências em áreas diversificadas,
você tem mais chance de conseguir um emprego. E interesses, né? Eu acho que Exato, às vezes a gente exato. Quanto mais oculta tu te muito mostra ali, né? os nossos interesses. E pensando nessa reorganização de currículo, né? Além disso que a Melissa trouxe, que é bem interessante, da gente saber contar mais sobre nós mesmos, né? Fugir desse parâmetro, essa adaptação de currículo. Tem uma outra questão, que é a presença digital. Muitas vezes a gente reclama, agora todo mundo tem que ter uma presença digital, né? Eu sou dentista, agora vou ter que ter um perfil super bombado para poder ter cliente. Então, essa geração também já vai para o mercado reconhecendo que a presença digital pode ser interessante. Não uma necessidade, necessariamente, mas interessante. Como equilibrar isso também, né? Reconhecer e montar as redes que eram sociais, agora estão mais profissionais do que sociais, né? Então, os jovens misturam um pouco. Né? Sim. Eu acho que eles não conseguem ainda entender que a abrangência digital é muito grande. Eles entendem quando é assunto mais pertinente ao gosto deles, mas profissionalmente eu acho que eles ainda não perceberam a abrangência disso. Né? E às vezes é um pouco perigoso, porque numa rede social acabam se expondo, às vezes de brincadeira, e isso acaba profissionalmente queimando uma pessoa. Né? Então, assim, é importante, sim, né, principalmente no mundo de hoje, você tá ativo, né, no mundo digital, que eu acho que é difícil você hoje estar fora, né, mas você tem que realmente dosar o que você posta. Né? Até porque assim, as empresas acabam pesquisando o seu perfil também. Então tem que ter um equilíbrio aí do que você posta. Né? Mas assim, é aquilo que eu falei, você sendo sincero e sendo você, eu acho que não tem que se preocupar. Essa relação com a exposição também mudou com essa geração, né? Porque, por exemplo, tem uma rede que a gente, dependendo do filtro que tu faz, tu vê adolescentes discutindo entre si. Que era no recreio da escola, vai para a rede social. Então, é bem como tu disseste, né? Tem que ser... Porque para eles é muito difícil, eu acredito, né? A rede social é onde eles vivem. E também é onde trabalha. Então, como separar, né? Como a rede social já faz parte da vida Exatamente. deles. Então, é como se estivesse conversando aqui, a gente aqui uma extensão. de frente um para o outro. Exatamente. Então, assim, eles acham que estão um do lado do outro conversando. A escola também pode ajudar o aluno a pensar sobre isso, né? Sim, sim. Isso aí essa ética digital é essencial na educação. Então, a gente conversar sobre assuntos desse tipo, né, fazem parte já do currículo escolar. Bom, a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui com o professor, então fica aqui que a gente já volta. Estamos de volta com o Assunto na Mesa, hoje com o professor Eduardo Levi, para a gente falar sobre esse novo momento de novas formações profissionais, novas buscas de carreira com a tecnologia, né, Melissa? É isso aí, Carol. E, Eduardo, eu queria trazer um assunto aqui pra gente, que hoje, como a gente está falando que a gente tem novas formas de se comunicar, principalmente com essa juventude, né, isso está presente até mesmo na hora da gente fazer ativismo, da gente se informar. Né? E de que modo que você acha que essas ferramentas novas de criar e remixar conteúdo, elas podem fortalecer causas sociais e o conhecimento científico também, né? Porque a gente vê muito as instituições mais tradicionais falando de uma maneira mais tradicional e a gente tem um público jovem que adora pegar essas ideias, brincar e fazer meme, né? E criar vídeo e editar, e aí isso tem um alcance muito maior em outras esferas, né? Como é que isso acontece? Então, acho que só o jovem sabe como se comunicar com outro jovem, né? E é justamente por isso que funciona. Muitas vezes, nós adultos, né? Vamos dizer assim, mais velhos, a gente não consegue atingir exatamente o que o jovem pensa ou o que o jovem quer. E eles conseguem fazer isso entre eles. Então, às vezes, um assunto, né, que seja de suma importância em alguma área, quando chega na mão de um jovem e ele edita, já vira um material completamente diferente. E de agrado aos outros jovens. Então, assim, é uma linguagem, é uma música, é a forma de comunicar que é diferente. Né? E por isso que ele atinge muito mais gente. Os órgãos oficiais estão adotando, né, essa linguagem. Cheio de elementos da cultura pop, né? Uma coisa mais leve, uma coisa mais divertida. Exato, tem que começar a contratar os jovens. Isso aí. Ou ainda pensando em ambiente digital, mas agora pensando nos games, que durante muito tempo foram aí, né, criticados, se reclamou muito tempo que... Acho que uma geração anterior, né, talvez a minha geração, que tem 40 anos, 40 e poucos,
que os games não ajudam na educação, que atrapalham o raciocínio e tal. Hoje a gente já tem um outro cenário se montando, em que até a carreira de planejamento de jogos, de projetação de jogos, já é uma carreira bem interessante. Então, como pensar os games para esse momento da formação e também a reivindicação desse lugar? Porque a gente sabe que um videogame não é um equipamento barato, né? Por mais que essa geração esteja, como a Melissa bem falou, né, gamificada, né, já tem esse raciocínio de games, o acesso ao equipamento em si não é tão fácil. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a 2050, um coletivo que pensa tecnologia no Morro Santo Amaro e fala também sobre isso, da reivindicação de poder raciocinar, viver esse raciocínio da gamificação, esse acesso à tecnologia em diversas formas, não só com o jogo em si. Então, eu queria te ouvir, Levi, sobre como que a educação tem olhado para esse lugar de pensar os games como uma possibilidade também de conhecimento. Não, sim. Parte de tecnologia, né, de ferramentas, né, embora sejam muito caros, principalmente equipamentos, né, para poder se desenvolver projetos mais elaborados, a gente hoje já tem no mercado, não digo mercado, mas talvez a gente já tem na rede, né, softwares gratuitos, open source, né, de código aberto, onde as pessoas passam a ter mais acesso a alguns conteúdos. E já existem plataformas de gamificação que o aluno consegue aprender de forma gratuita. E isso é sensacional. A gente trabalha, por exemplo, né, eu dou um exemplo, embora as escolas que eu trabalho sejam escolas particulares, né, a gente consegue trabalhar também com programas de código aberto, né? E essa linguagem de programação é essencial para eles aprenderem não só a gamificar, a criar jogos, criar aplicativos, mas eles conseguem também pensar de que forma eles podem utilizar esse conhecimento para o mercado de trabalho futuro. Então, eu acho que, assim, que esse aprendizado pode ser colocado em qualquer lugar, né? Não necessariamente numa escola particular, porque ele, por ser código aberto, ele dá acesso a todo mundo. E eu acho que o que a gente precisa é mais uma formação profissional para que a gente possa treinar professores para ensinar esses jovens em todos os lugares a utilizarem esses aplicativos. Muito bom. A gente não vê muito, né, oficinas disso. A gente vê mais oficinas profissionalizantes para outras áreas. De repente, a gente ter pequenas oficinas ali de design de jogos, de desenvolvimento de jogos, né? E principalmente focado no mobile, que eu acho que o maior acesso, né, hoje é pelo celular. Eu acho que pode ser um caminho interessante, né? Não, com certeza mas eu ainda acho que tem que começar desde pequeno, né? Embora a programação, né, de games, né, seja uma programação um pouco mais avançada para os mais velhos. O raciocínio, exatamente. Né? Se a gente começa a trabalhar desde a educação infantil, né, é eles uma já nova vão disciplina. crescer. Exatamente. A gente, quando fala hoje de pensamento computacional, todo mundo acha que pensamento computacional é saber programar. Não. A gente ensina pensamento computacional brincando, jogando, com jogos de tabuleiro, com escape room, né, com enigmas que a gente cria com papel, porque a gente precisa simplesmente botar as pessoas para pensar e para criar. Aí, a partir daí, você faz qualquer coisa. O que consiste o pensamento computacional, exatamente? Então, seria a lógica, né, de raciocínio lógico. Eu queria muito ter tido isso na escola. Então, por isso, você pode aprender de várias formas. Sim. Né? Até para a gente fazer uma linguagem de código, né, escrever, a gente precisa entender o raciocínio onde fica cada coisa. E isso você faz num jogo. Então, quando eu estou trabalhando um jogo coletivo, né, eu posso, vamos pegar essas pistas que a gente pegou, vamos dividir elas. E aí você fica com essa, você com essa, essa se junta com essa. E com isso, você vai pensando de forma lógica e de forma cooperativa. Quando você começa a pegar e aprender linhas de código, você começa a entender a sequência lógica. E aí isso facilita muito. Então, assim, você não precisa já começar com código. Você pode começar brincando. E isso aí é para todos. Interessante. Para a vida, né? O raciocínio lógico. Eu brinquei que eu queria muito ter tido isso na infância, porque eu sempre tive muita dificuldade com raciocínio lógico. Tanto que eu migrei muito para a área da criatividade, né? Para comunicação, agora no mestrado em design. E esse raciocínio lógico me fez muita falta. Depois na educação, na faculdade, né? Nos processos de educação. E aí eu sinto muito essa questão geracional que a gente comentou antes. Eu percebo muito isso, né? De que a escola não me trouxe isso e hoje eu seria, talvez, essa geração de professores que está na sala de aula, sem conseguir lidar com essa, um exemplo essa relação. Que eu dou, né? Assim, eu tenho hoje, né, uma equipe que trabalha comigo, né? E só para dar de exemplo, eu tenho 2 pessoas que trabalham com tecnologia e que vieram da área de biblioteconomia.
Então, assim, elas tinham, né, uma forma, assim, proatividade, Sim. o interesse, são jovens, o interesse tecnológico, né, e começaram a aprender sozinhos, e aí eles viram que podiam ir para outras áreas também, além da que eles se formaram. Né? Então, assim, quando a gente começa com os pequenos, é aquilo que eu falei, eles crescem muito mais rápido. Eu vou dar um outro exemplo, né, de um jogo que eu criei. Né? Acho que está até um pouco na moda, que são salas de escape room, né, que salas de fuga, né, se fosse traduzir, mas são ambientes onde a gente cria. Né? Quando a gente faz de forma pedagógica, a gente desenvolve toda a parte de história, né, de personagens, então é como se fosse uma contação de história. A gente desenvolve os enigmas e depois bota as pessoas para jogarem. Né? Quando eu faço isso, né, a gente já fez isso com alunos, mas às vezes a gente faz também para alguns eventos e tal. E aí, muitas vezes a gente coloca um ambiente desse, né, e entram adultos, entram crianças, e mesmo sendo enigmas que às vezes a gente acha que a criança não vai conseguir, elas fazem muito mais rápido do que os adultos. Então, por isso que eu acho que sempre a gente tem que começar da base. E aqui a gente traz um outro tema que, né, a gente tem visto muito na indústria do entretenimento. Né? Tem um pouco a ver com game, tem um pouco a ver também, talvez, com educação, né? Que é o uso de hologramas. Então, a gente tem o uso de hologramas para pessoas e coisas que já não estão mais entre nós. Então, a gente vai lá e simula, né? E isso para uma geração que não conheceu, de repente, um artista que já não está mais aqui, uma construção que não existe mais por questões naturais, né? E a gente também tem algumas questões éticas envolvendo esse uso de direitos, envolvendo, né, para quem a gente mostra, quem é o responsável por isso, quem é o dono disso, né? Quem autorizou, Como né? é que a gente estimula o acesso, né, a exatamente essas coisas, à história, a personagens históricos, a ambientes históricos para essas novas gerações usando esse tipo de tecnologia holográfica? Então, sou totalmente a favor do holograma, claro, com uso, né, de forma ética. Né? Então, você usar a imagem de uma pessoa sem autorização dela, claro que não é correto. Agora, a gente contar uma história de uma forma virtual, porque não deixa de ser uma forma virtual, né? E é uma coisa bem ficção científica. Então, a gente, desde criança, quando via desenho animado, assistia programas na televisão, filmes, e a gente via aqueles hologramas na nossa frente, a gente achava que aquilo, uau, isso é o futuro. E isso é acessível a todo mundo. Você constrói um holograma com uma caixa antiga de CD, um pedaço de plástico e uma projeção de um celular. Então, você consegue já criar um holograma. Né? Ou então você pode adquirir ventiladores com LEDzinhos que rodam uma super velocidade e projetam uma imagem. Então, assim, existem várias formas de se fazer um holograma. Né? E imagina você, na educação infantil, né, conversando com um personagem que você lia nas histórias em quadrinho. E você coloca ele ali flutuando na frente e conversando com você. Ou então, um personagem histórico, né, você está aprendendo história, quer conversar com Einstein, sei lá. Né? E ele surge na sua frente para conversar com você. Para te explicar a teoria da Exatamente. relatividade. Isso é incrível. Isso é incrível. E com certeza eu aprenderia muito mais fácil se o próprio Einstein me explicasse uma coisa do que, às vezes, um professor de uma forma, né, mais tradicional, escrita ali no quadro. Né? Eu acho que eu teria mais interesse vendo um holograma na minha frente. Ai, muita coisa legal, né? Dá vontade Muita de coisa legal. Levi, muito obrigada pela participação, pelas histórias, pelas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, obrigada. Encerramos mais um episódio do Assunto na Mesa, que nessa temporada fala de transformação pela inovação. E hoje a gente falou muito de inovação, né, Melissa? Bastante. Olhando para a educação, olhando para a juventude, que sim, pode se aproveitar da gamificação para sua carreira. É isso aí, Carol. E você que está em casa, acompanhe os episódios do Assunto na Mesa no canal Futura e também no Globoplay. Continue conectado e curioso. Até a próxima.